culto de família. O Senhor já tinha me dado uma palavra para o dia de hoje, e por esse motivo eu não convidei ninguém para estar conosco. Bem, nós vamos pregar, vamos ministrar sobre uma palavra muito conhecida. Eu nunca preguei sobre esse salmo. Me arrisquei a pregar, porque eu descobri uma coisa interessante, eu quero passar para você. Abra aí no Salmo de número 46. Salmos 46. Vai chegar uma parte da mensagem que você vai ouvir alguma coisa que você nunca ouviu, que eu descobri e fiquei muito feliz. Salmos 46. Todos acharam? Amém. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sobraveza. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quer o arco, o corta-lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai das luzes, nós choramos nesta noite. Te glorificamos por mais esta oportunidade. Que eu possa ser o garçom para servir a tua igreja, Senhor. Que o teu povo ser, nesta noite, alimentado pela tua palavra. Porque de mim mesmo não tenho nada, mas o Senhor tem algo a falar com o teu povo. Fica conosco, nós choramos no nome maravilhoso de Jesus. Você toma o seu assento e diz amém, amém e amém. Irmãos, eu quero que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Nós não ligamos todos os ventiladores, porque estamos num período de adaptação. Meu medo é a fase caindo. Então ligamos alguns, não está calor, tá? O ambiente está agradável. Amém, irmãos? Amém. Nós trocamos o ar-condicionado, os ar-condicionados. Esse também vai sair, vai embora. Essa semana ele está pegando viagem. Vai ficar só esses dois. Está faltando alguma coisa ainda. A gente está desde quarta-feira arrumando, comprando peça, para ligar. O rapaz parece vampiro, só vem à noite, só trabalha à noite, porque de dia ele faz outros trabalhos. Então, a gente vai estar acertando essa semana ainda. Falta uma pecinha ainda para colocar ali. Mas está gelando. Então, quero que você tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos ligar os ventiladores aos poucos para que a fase não caia. Porque se a fase cair, tem que ligar o junto lá e ligando, vai quebrar o clima do grupo. Então, peço a você um pouquinho de paciência. Não está calor, tá? Nós até botou um termo hoje. Hoje tiveram terça, quinta e domingo agora. Aleluia. Eu peço a você, a gente sempre procura estar melhorando as coisas da igreja. Eu peço a você que tem a sensibilidade de dizimar e ofertar para a casa do Senhor. Nós estamos com 2 ar-condicionados de 60 mil. Eu já estou imaginando a conta quando vier. Não, entendeu? Então, a gente está procurando sempre estar melhorando. Então, peço aos irmãos que tenham a sensibilidade
ouça o Senhor, né, e contribua para a obra, em nome de Jesus. Amém? Não deixa de falar de dinheiro, que você senão fica nervoso, não dá glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala, deixa de profeta. Fala para ele assim, põe um bicho no nariz dele para dizer ele assim, ó, o que os seus pais foram não significa que você será. Não preciso dizer para você que o chefe tem, né? Volta lá errado para a televisão. O que os seus pais foram não significa que você será. Pastor, o que tem a ver o Salmo 46? Muita coisa. Mas isso eu vou deixar mais para frente. Salmos, o que é salmos, irmãos? Salmos são cânticos. São 150 salmos, 150 cânticos, poemas. São vários autores de salmos. Nós conhecemos como Salmos de Davi. Eu não vou falar bem calmo, porque eu estou cansado. Eu estou com a garganta arranhando. Estou querendo ficar resfriado também. E nós chamamos de Salmos de Davi porque Davi escreveu o maior número de salmos. Mas existe salmo de Moisés, existe salmo de Corá, os filhos de Corá, existe salmo de Asaf, e existe alguns salmos que são anônimos. Existem salmos para depressão, existem salmos que te alegram. Se você for ler o livro de Salmos, é Deus falando com o homem aquilo que está sentindo. Não é, ou melhor, é o homem falando com Deus aquilo que está sentindo. Não é Deus falando com o homem, é o homem que está se expressando para Deus. Uma coisa que me chama a atenção é no Salmo número 103, quando o salmista ele expressa: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista está dizendo: minha alma bendiga o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Mas nós olhamos também o Salmo de número 42 e olhamos o salmista dizer assim: por que estás abatido, minha alma? Porque perturba dentro de mim. Então o salmista, em momentos da sua vida, ele passou por algumas dificuldades e outras alegrias, e ele expressa isso para Deus. Ele deixa um exemplo para nós, um exemplo de alegria, se expressar para o Senhor em momentos de tristeza e de tribulações, expressar-se para o Senhor também, porque as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas percepções, as nossas aflições, elas não podem ser empecilhos para nós buscarmos ao Senhor. Elas não podem ser empecilhos para nós estarmos na casa do Senhor. E o salmista, no livro de Salmo, ele nos ensina isso. O livro de Salmo, para os judeus, ele divide em 5 partes. Eu não quero falar sobre essas 5 partes, porque isso não interessa para nós, isso é só para eles lá. Então, são cânticos, são poemas, com vários escritores, vários autores. Então, quando eu começo a ler o Salmo 46, eu vejo aqui o salmista dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus, ele é o nosso refúgio, irmãos, nos momentos de dificuldade, de aflições. Quando eu vejo aqui refúgio, eu lembro das cidades de refúgio de lá que havia entre o povo de Israel. O que era a cidade de refúgio, pastor? A cidade de refúgio era assim: se você cometesse algum assassinato que sem
condição nenhuma, que hoje nós chamamos, a nossa lei chama de assassinato culposo, né? É uma coisa assim, né? Sem você ter intenção de matar, mas você sem querer matou, o que acontecia? Você era levado para essa cidade e os familiares não poderiam ir à cidade, a essa cidade que você estava lá. Quando você estava dentro da cidade de refúgio, você estava guardado ali, você estava amparado, você estava protegido naquele lugar. Mas se você saísse daquela cidade e os familiares quisessem vingar a morte daquele seu ente querido, porque naquela época havia a lei do talião, e a lei do talião era e é dente por dente, olho por olho. Então, enquanto ele estava na cidade de refúgio, ele estava guardado. Mas se ele saísse de lá, ele estava vulnerável. E o salmista, entendendo isso, ele diz assim: ó, Deus é o nosso refúgio. Nós estamos numa cidade de refúgio que é o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e tem nos guardado. O que eu quero dizer? Se nós sairmos dessa cidade, se nós sairmos debaixo das potentes mãos do Senhor, o que acontecerá conosco é conosco mesmo. Aí o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando falou de fortaleza, eu lembrei da cidade de Jericó. Os muros de Jericó, para as nações vizinhas, eram invencíveis, mas para Deus não. As nações não conseguiam derrotar Jericó, porque as suas muralhas, elas tinham, segundo o historiador judeu Flávio José, elas tinham 9 metros de altura e 6 metros de largura. Era impossível atravessar ou destruir aquela cidade. Mas eu conheço um povo que o Senhor falou para ele assim: vai rodear a cidade 6 vezes, 6 dias, uma vez. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes e depois vocês vão gritar que foi o povo de Israel. E interessante que o Senhor falou para o líder Josué, para dizer ao povo: olha, diz ao povo, para que eles não falem nada, só vão ouvir o sonido do chofar, só ouvirão o sonido do chifre de carneiro, a buzina. E o povo durante 6 dias rodeou a cidade uma vez. No 7º dia, 7 vezes, e eles gritaram. E quando eles gritaram, o povo de Jericó estava apavorado. Estava apavorado. Irmãos, quando você ora, quando você clama ao Senhor, Satanás ele fica apavorado. Você começa a tirar o sono dele, porque quando você ora, quando você está em silêncio, quando você não fala nada, ele fica tentando te tocar para você dizer o que você está fazendo e o que vai acontecer. Mas se Deus falou para você, não fala nada, rodeia a cidade, que o Senhor vai trazer à tona. Faça, porque só Ele tem poder para fazer as muralhas de Jericó caírem por terra. E o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso nós sempre dizemos aqui no culto de ceia, fala para o Senhor: não deixa de ser frouxo, porque o que tem de crente frouxo, irmãos, por qualquer coisa quer parar, qualquer coisa quer retroceder. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. E o sábio Salomão, ele mesmo deixou claro
mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você no dia da tua angústia, você mostrar fraqueza, Satanás ele vai vir com todas as suas forças. O dia mau chega para todos. O dia mau chega para todos, mas a diferença é aqueles que estão guardados pelo Senhor na cidade de refúgio, até mesmo pode sofrer, mas o Senhor tem guardado a cada passo que Ele dá. Bem presente na angústia, o Senhor está presente. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias. E quando eu li o Salmo 46, eu fiquei, meu Deus, que salmo lindo é esse. Salmo lindo. Você tem, hoje nós temos várias Bíblias. Nós temos a Bíblia João Ferreira de Almeida. Nós temos a Bíblia King James, se não vai embora, é isso? NVI, várias Bíblias, várias Bíblias. E o que me chamou a atenção nesse Salmo 46, que o povo conhecia esse salmo. O livro de Salmos ele é chamado de Terrelim em hebraico. Eles conheciam a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, eles passaram a conhecer a Ataná. O que é a Ataná? A Ataná é de Gênesis a Malaquias. E dentro de Ataná, de Gênesis a Malaquias, havia o Terrelim, que é o livro de Salmos. E dentro do Terrelim, que foram autores conhecidos que escreveram os salmos expressando, nós encontramos o Salmo 46, que ele foi escrito pelos filhos de Corá. Nós conhecemos muito bem quem foi os pais, quem foi o pai, né? Quem foi Corá, Datã e Abirão. Nós sabemos que a história deles, lá em Números capítulo 16, que eles estavam fazendo um motim contra Moisés e Arão, até que Moisés levanta uma oração e fala: Senhor, faça alguma coisa acontecer. Se eles morrer de morte natural, o Senhor não é comigo, mas se o Senhor abrir o chão e engolir eles, todos vão saber que o Senhor é comigo. Moisés terminou de orar e a terra se abriu, engoliu eles. E o Senhor deu uma ordem para Moisés: olha, quem está perto de Corá, Datã e Abirão, pede para sair de perto deles. O que me chama a atenção aqui, eu já falei sobre isso e eu quero repetir para você. Tem coisas que não acontecem na nossa vida porque estamos andando com pessoas erradas. Estamos coladas com pessoas erradas. Pessoas que só murmuram, pessoas que só falam mal, pessoas que só querem pronunciar palavras, verbalizar palavras erradas, de maldições. E às vezes estamos perto de pessoas como essas, que somos contaminados. E Paulo fala para a igreja de Corinto, dizendo: olha, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, dentro do terreninho, você encontra autores que escreveram salmos belíssimos.
E voltando um pouco antes, Davi, quando ele assume o trono, ele queria construir o templo do Senhor. Chama Natan e fala: Natan, eu senti vontade de construir uma casa para o meu Deus. E Natan falou: boa coisa. E Natan foi para casa. Daqui a pouco, Natan, quando chega, Deus fala com Natan: não, Davi não pode construir o templo, porque nas mãos dele é muito sangue. Mas o seu filho, então você vai voltar lá e vai dizer para ele que ele não vai construir. E Natan volta, fala com Davi: Davi, você não vai construir o templo, porque há muito sangue nas suas mãos. Mas o seu filho Salomão, ele vai construir o templo. Mas o que Davi faz, irmãos? Davi começa a arquitetar, a elaborar como vai ser a construção do templo. Ele começa a olhar pelos olhos da fé e começa a deixar, a relatar os obreiros da porta, como seria a porta, como seriam os compartimentos do templo. Porque naquela época havia 3 classes. Quando nós falamos de levita, nós pensamos que o levita, ele fazia tudo. Não, havia 3 classes de levita: os coatitas, os piratitas e os gersonitas. Havia 3 classes, eram divididos, todos descendiam da tribo de Levi, mas cada um tinha uma função. Uns levavam os utensílios do tabernáculo, outros levavam a adoração, outros entravam dentro do tabernáculo para limpar. Cada um tinha a sua função. Eram levitas, sim, mas cada um fazia a sua parte, como nós conhecemos hoje, cada um no seu quadrado. E quando chegou o tempo de Davi, ele separou tudo. Ali vai ficar os músicos, ali vai ficar o ministério, ali vai ficar o povo, ali vai ficar a arca, lá vai ficar o porteiro. Ele elaborou tudo. Ali se criou-se o ministério de louvor no tempo de Davi. Tanto que quando eles vão colocar a arca lá dentro, e quando eles estão saindo, o povo está lá fora dizendo: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E os sacerdotes começaram a tocar as buzinas, e o povo dizia: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. De repente, uma nuvem desceu do céu e encheu toda a casa, e os sacerdotes não podiam ministrar, porque tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Os levitas começaram a tocar. Davi não, Jedutum começou a tocar, Asaf começou a tocar. Estavam cheios, tinham se santificado. Salomão inaugura o templo. Surge ali o ministério de louvor. Parafraseando, para você não queria dizer: pastor, mas não tem na Bíblia escrito ministério de louvor, né? Para os tradicionais. Se você for ver Crônicas, você vai ver lá a relação dos ministros. E quando eu olho isso, eu lembro de Davi quando ele começa a expressar os salmos para o Senhor. Moisés expressa os salmos, mas o tempo de Davi passou. Salomão inaugura o templo. Existe agora alguém para ministrar o louvor. E quando eu olho o livro de Salmos, eu começo a entender que
Existe algum salmo chamado Salmos dos Degraus. Alguém já ouviu falar aqui? Salmos dos Degraus. E eu fui pesquisar sobre isso. Salmo dos Degraus. O Salmo dos Degraus, ele começa do Salmo 120 ao Salmo 134. Os Salmos dos Degraus, em todas as festas, principalmente 3 festas que eram obrigatórias de todos os judeus, todo Israel, de vários lugares, onde eles estavam, eles tinham que comparecer à cidade. Havia uma porta que eles passavam, que eram Salmos dos Degraus, que também eram chamados que as pessoas que vinham de peregrinos. E os peregrinos, eles vinham cantando os salmos, que quando eles entravam na cidade, havia uma cidade, ou melhor, havia uma porta da cidade, né, chamada Dourada, a Porta Dourada. E essa Porta Dourada, ela dava de frente para a entrada do templo. Isso que eu estou dizendo para você é a cultura judaica. Havia uma porta dourada que dava de frente para a entrada do templo. Então esses peregrinos que vinham cantando e salmodiando ao Senhor, eles nos ensinam muita coisa. Quando eu venho para a casa de Deus, eu preciso vir cantando, eu preciso vir adorando, eu preciso vir salmodiando ao Senhor, eu preciso vir glorificando ao Senhor, porque o meu culto não começa da porta para dentro, não. O meu culto começa em casa. Quando eu saio de casa, quando eu estou em casa, quando eu estou tomando banho, quando eu estou passando a roupa, quando eu estou saindo de casa, eu saio já cultuando ao Senhor. Louvado seja Deus. Que hoje o culto seja um culto daqueles, meu Senhor. Minha cadeira de repente não vai voar, mas o Senhor vai falar. Eu vou sair de lá renovado, vou sair alimentado, como se eu estivesse comendo um churrasco, de uma picanha sangrando, mugindo na hora, uma Coca-Cola, que você comendo e bebendo, o diabo olha para você, ele não pode comer, não pode beber, não pode se alegrar naquilo que você come e bebe. Então você, irmão, se alegre quando você vier para a casa do Senhor. O que tem a ver isso, pastor? Os Salmos dos Degraus, com o Salmo 46, cultura judaica. Da cidade dourada, os peregrinos entrando. Aí Davi sabe o que ele faz? Ele divide os irmãos que fazem parte do ministério de louvor. Cada dia tinha um para estar ali para louvar o Senhor. Porque o Salmo dos Degraus, quando a pessoa passava pela porta dourada, que de dourada não tinha nada, era só o nome, ele entrava, havia 15 degraus para você entrar dentro do templo. Entenda o que eu vou falar. É chamado de Salmo dos Degraus, porque quando passava na porta dourada, havia 15 degraus para você chegar até o templo. Então, era do Salmo 120 ao Salmo 134. E os filhos de Corá, eles eram levitas, eles eram músicos, e havia uma classe, havia uma escala para estarem ali. E no dia que aquela equipe estava ali para louvar o Senhor, eles estavam no máximo, eles adoravam, porque os peregrinos passavam pela porta dourada,
subiam os degraus e eles adoravam, bendiciam o Senhor, tocavam as suas harpas. Mas chegou um dia, que chegou o dia dos filhos de Corá. O que os meus pais foram não significa que eu vou ser aquilo que ele foi. Chegou o dia dos filhos de Corá. Imagine toda a congregação, imagine todo Israel sabendo, os filhos de Corá. Mas não foram eles não são filhos daqueles que fizeram um montinho atrás e morreram, até engoliu eles. Os filhos de Corá, por onde passavam, serviam de chacota por causa dos seus pais. Carregavam um fardo. Se lembra de Jefté? Você não vai ficar conosco, não vai entrar conosco. Vai embora. Vai embora. Sabe por quê? Seu pai teve uma aventura, Gileade, teve uma aventura com uma prostituta. E quem nasceu? Jefté. E Gileade era casado, tinha os seus filhos. Uma aventura num dia. Ele namora com uma prostituta e nasce Jefté. E quando ele cresce, os seus irmãos, vai embora. Você não vai reinar junto conosco, não. Você não vai ter herança junto conosco, não. Talvez a história de Jefté e a história dos filhos de Corá é a sua também. Talvez você venha de uma família que para a sociedade, para o mundo aí fora, não presta. É mal vista. O pai dele é caloteiro. O pai dele é um prostituto. O pai dele traiu a mulher. O que o meu pai fez no passado não significa que eu vou fazer. O meu pai traiu a minha mãe 4 vezes. O meu pai saiu de casa 4 vezes. E nem por isso eu larguei a minha esposa. Meu pai batia na minha mãe. Eu via meu pai espancar minha mãe. Não é isso que eu quero para minha família. Não é isso que eu quero para os meus filhos. A minha família era mal vista. Os vizinhos prestavam atenção quando meu pai chegava bêbado da rua e queria bater na minha mãe. E uma vez eu entrei na frente e tomei um tapa no rosto. Meu pai deu um tapa no rosto porque eu fui defender a minha mãe. Você pode perguntar aos meus filhos. Você pode perguntar à pastora se algum dia ela apanhou. Se algum dia eu espanquei os meus filhos. Você precisa corrigir. Mas os filhos de Corá, eles eram mal vistos diante da sociedade, diante de Israel. Aí chega o dia que eles estão escalados para cantar. Você imagina os filhos de Corá, um olha para o outro, fala: o que eu vou cantar? O que eu vou pregar? As pessoas nos olham e nos desprezam. Os filhos de Corá dizendo um para o outro assim, eles olham para nós e nos desprezam. Como desprezam você? Aí um teve uma ideia. Disse assim: Shir Hadashah,
olhou para o outro e falou assim: Shihadashá. O outro falou: Shihadashá. Shihadashá. Fala para o seu irmão: Shihadashá. O que é isso, pastor? O que é isso, pastor? É isso, pastor. Isso assim, ó. Shihadashá. Vamos cantar algo novo. Fala para você assim: eu preciso cantar algo novo para agradar o meu Deus. Eu preciso cantar algo novo para agradar o meu Deus. Aí um virou para o outro e disse assim: mas o que? Aí um sempre tem um que é mais ousado. E ele diz assim: ó, já sei, me acompanhe. 15 degraus. E eles estavam ali nos 15 degraus. E o povo chegando, entrando. E o povo começou a entrar. E um teve a ideia e falou assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Eles falam isso. Aí Deus responde: aquietai-vos e sabem que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E eles respondem: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eles começam a cantar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí quando o povo vai subir o degrau, a Bíblia não fala, mas a cultura judaica fala. São 15 degraus, são 15 salmos nos degraus, do 120 ao 134. Aí os peregrinos metem pelo primeiro degrau. Aí o degrau, o salmo do degrau é o primeiro degrau: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Segundo degrau, 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Terceiro degrau, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quarto degrau, para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Outro, se não for o Senhor que estiver ao meu lado, ora, diga a Israel. 25, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 126,
Davi e de todas as suas aflições. 134, 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 134. Eis que bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Quando eles iam subindo, havia um salmo naqueles degraus. Dava o segundo passo, havia um outro salmo para aquele degrau. Dava um outro passo, havia um salmo para aquele degrau. E os filhos de Corá ali: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Conta a história que o céu desceu, que todos olharam para eles e disseram: são esses que nós desprezamos, que nós desprezávamos, são esses que nós, olha o cântico novo que eles cantaram ao Senhor nessa noite. Não importa quem você foi, o que você fez, no momento que você entrou por essas portas, você levantou as suas mãos e disse: Senhor, eu sou um pobre pecador, me perdoa, Senhor. O que os meus pais foram, eu quero ser diferente. Eu quero que todos olhem para mim lá fora quando eu sair, que me vejam como um homem de Deus, me vejam como uma mulher de Deus, me vejam como uma pessoa diferente, porque o que eles fizeram lá atrás não mais vai me atingir, não mais vai trazer encosto, porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Vamos correr. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Quero fazer um convite hoje. Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor, sabe o seu lugar, vem à frente. Pastor, a minha família não é bem vista, eu não sou bem visto. Todos eu sirvo de chamada para muitos, porque os meus pais fizeram lá atrás. Mas eu quero mudar isso hoje. Sabe o seu lugar, vem aqui à frente. Vamos estar orando por você enquanto o ministério de louvor vai estar louvando. Dê para o Senhor algo novo. Quero conhecer o amor.